Começa agora o programa Papo Cultural, com Deise Candreva. Boa tarde, meus queridos ouvintes do Papo Cultural com Deise Candreva. Quanta saudade de vocês! Hoje estamos aqui recebendo uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muito respeito, muita admiração, um grande chefe. Boa tarde, Coronel Laranjeira. Já estou aqui em posição no sentido. Boa tarde. Eu já nem sei mais fazer isso. Mas continua lutando pela nossa causa, isso é importante. É verdade. É verdade. O sangue continua rolando. É verdade. Eu sou Papa Mike desde 18 anos, né? Ah, então. É muito tempo. É isso aí. Bem, como de praxe, vamos iniciar com uma breve oração. Pai de infinita bondade e justiça, graças te damos por estarmos aqui, mais uma vez, trazendo coisas boas para os nossos ouvintes, Senhor. Abençoa, Pai, a vida, o trabalho, a família, a saúde, tudo a respeito do nosso querido Coronel Emir Laranjeiras, Senhor. Abençoe sua família, o seu trabalho, ó Pai. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Cura, Senhor, e salve o nosso Brasil. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes conforme as suas necessidades. Senhor, que jamais deixemos de nos colocar como instrumento em suas mãos, porque é para isso que viemos ao mundo. E tudo que conquistamos, Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Eu te peço, te agradeço, hoje e sempre. Cuida das nossas famílias. Cuida, Senhor, do nosso Brasil. Eu te peço e te agradeço, hoje e sempre. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Tá bom. Eu sempre falo, é tão bom falar com Deus, eu fico tão feliz, sabe? Tudo que a gente está vivendo, né, Coronel? A gente precisa de muita luz. É verdade. E o senhor que está aí nessa guerra, o senhor falou desde os 18 anos, Coronel. Foi semana passada que o senhor entrou. Na verdade, eu ingressei na PM aos 18 anos como soldado, né? Uhum. E completei o curso, né? Em 6 meses. Ingressei em julho de 1965. Legal. Em dezembro, eu completei o curso de formação de soldado. Por sorte, eu fui o primeiro colocado desse curso, que para mim foi muito importante. Uhum. Mas eu fiz o exame para a Escola de Formação de Oficiais e não deu tempo nem de eu sair à rua como soldado, porque eu fui aprovado e fui classificado de soldado para cadete e entrei de férias. Eu comecei, veja bem, entrei de férias quando eu ia trabalhar como soldado. Eu entrei de férias, porque eu não podia mais trabalhar como soldado, porque eu já era classificado como cadete e eles estavam de férias. Fiquei de férias também, né? Até iniciar o curso. Ai, mas que bom, que bom. Mas foi uma experiência muito boa. Esse curso de formação de soldado, para mim, ele foi importantíssimo como experiência, não só experiência profissional, mas experiência de vida também, né? Porque eu pude conhecer o sistema de baixo para cima. Isso que eu ia falar. E depois disso eu pude atuar de cima para baixo, mas sabendo como era o sistema de baixo para cima. Compreendendo bem como é a tropa, as carências, né? E tudo os por sonhos, tudo, né? Os sonhos, os objetivos dos colegas, né? E essa minha turma, a minha turma de soldados, nós éramos 25 só. Mas essa turma ainda mora no meu coração até hoje. Que bom. Eu consigo lembrar o nome de todos os colegas dessa época, né?
Foi um curso muito bom, muito bom. E para mim foi uma experiência inesquecível, né? E realmente eu pude olhar. Toda vez que eu olho o soldado, eu me vejo, né? É mais ou menos isso. É E isso. aí, quer dizer, a carreira, né, de PM, ela está no meu sangue, na minha alma. Eu tenho também, eu sou a quarta geração de PM na família, né? É isso que eu ia perguntar. Já tinha alguém PM na família antes? Quatro irmãos do meu pai, e quatro tios. Um ainda é vivo, hein? É meu padrinho. Aham. O irmão do meu pai, que é o mais novo, ele ainda é vivo. É tenente, é veterano, tenente veterano. Está arrastando os pés, tá, mas está lúcido, né? Quer dizer, o restante já faleceu, todo mundo já partiu. Cumpriu a sua Então, etapa, né? cada um cumpriu sua etapa. E eu acabei, quer dizer, eu segui uma tradição da família, a verdade é essa, né? Não arrependo, não, gosto do que fiz. Eu acho, às vezes, que eu poderia ter feito melhor, mas a gente está fazendo, né? Cada um segue sua missão, segue sua incumbência, né? Eu não sou dono do meu destino, né? O dono do meu destino Exato. está lá em cima. Exato, o destino de todos nós, né? Verdade. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre a minha vida mesmo. Eu já escrevi minha biografia, né? Ela está na gráfica, está ou melhor, está na editora. E eu falo isso, né? Que a gente não escolhe o destino, né? A gente, a gente vai de acordo com a vontade de Deus. Ele determina e pronto. Então, eu acho que tudo que é feito, tudo que a gente faz, é a vontade de Deus. Acontece. É, Queira você ou a não, gente você escolhe o faz. caminho, né? Se vai Ou descambar para o ou lado ele bem ou do escolhe ou a lado gente mal. faz. Aí o Deus vai abrindo as portas. Mas eu acho que é isso, né? A gente é ferramenta do destino. É isso mesmo. É Mas é isso. isso, David. Então, interessante essa pergunta que você fez sobre a grana, né? Ah, sim, olha só, a nossa querida Tenente Cecília, veterana da primeira turma de soldado feminino. Beijo, Cecília, lindona, querida, te amo, amiga. Boa tarde, comandante. Aqui é a veterana Tenente Cecília, da primeira turma de mulheres do Rio de Janeiro, 17 de março de 1982. Eu queria deixar uma pergunta para o senhor, não sei se o senhor vai poder responder hoje, né? Quando teremos o nosso novo contra-cheque com o valor correto da GRAM, a qual nós ganhamos 11% e os ativos 62% no seu aumento. Quero agradecer a minha amiga Candreva pela oportunidade, a hora que já é passada, mas acredito que não vai faltar essa oportunidade de agradecer o senhor por tudo que tem feito a nossa corporação. O senhor é um exemplo e a Candreva escolheu o senhor para nos passar essa posição. Eu agradeço a oportunidade, um dia abençoado para o senhor. Muito obrigada. As Veteranos. coisas estão. Aliás, As o coisas, Rio de Janeiro é o único estado que perdeu a integralidade e a paridade, né? sem dúvida, sem dúvida. Nós somos a exceção. Nós perdemos sim, mas estamos recuperando, entendeu? Porque é um direito. Na verdade, nós temos um direito a essa remuneração, e esse direito à remuneração, ele é mais ou menos, ele é um direito fundamental, é quase que direito à vida, Uhum. porque a gente depende do ganho, depende do salário para viver, para comer, para morar, para comprar remédio, né? O Exato. salário, quer dizer, a remuneração nossa, ela é sagrada. Lá no artigo 37, inciso 16, inciso 15, aliás, da Constituição Federal, o artigo 37 ele é pétreo. Diz lá que a remuneração é irredutível.
Exato. Então, isso vale para a União, para o Estado e para os municípios, vale para todo mundo. E a percepção da remuneração é sagrada. E nós fomos esquecidos, né? Desde janeiro de 2021. Mas, graças a Deus, eu tive a chance de negociar com o governador durante a campanha política dele, de negociar uma ajuda política a ele, fiz isso, e pedi em troca que ele fosse compreensivo e nos desse esse direito, né? Reconhecesse esse direito. Na primeira vez que nós nos reunimos, eu levei alguns colegas que são mais especializados no assunto, né? Uhum. O Major Luíg, o Coronel Fialho, o Major Henrique e o Subtenente Fernandes. O Fernandes teve um desempenho maravilhoso porque ele é economista e é muito ligado a esses detalhes de remuneração, né? Então, isso é complicado mesmo. E ele conseguiu também clarear bastante o assunto. O governador conversou 3 horas com o Major Luiz sobre a grana. Eu fiquei quietinho, porque o meu negócio é política, né? Uhum. Então, essa conversa técnica levou o governador a compreender que ele foi realmente enganado. Ele não percebeu, não disseram a ele, não recomendaram a ele que nós tínhamos o mesmo direito dos ativos, É, infelizmente. nós ficamos, confesso que eu fiquei muito triste com o governador, né? Participei de toda aquela caminhada, né? Organizada pelo SOS Polícia, SOS Bombeiros, dos nossos também valorosos da Silva e o Mesac, que organizaram, né? Ao pessoal ir gritar pelos nossos direitos. Eu fiquei muito entristecida, muito chateada mesmo, quando ele se referiu a nós, veteranos, como se nós fôssemos a escória, né? A Exatamente. escória. Isso aí ficou. Porque ele. Eu dei para os ativos porque eles estão correndo risco. Poxa, o que ele tem que entender é que quando a gente faz o juramento de defender a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida, esse juramento não tem prazo de validade. A gente nunca vai deixar de ser policial. Hoje eu sou jornalista, sou apresentadora com DRT tirado em Brasília, entendeu? E tenho minha carteirinha, né, com meu DRT de apresentadora e jornalista, né, é uma outra profissão, mas a minha primeira profissão é ser policial militar, que eu sou veterana também da primeira turma de sargento feminino, que não tinha mulher sargento antes da minha turma. E a gente não corre desse juramento nunca. Quantas Nunca é vezes eu verdade. já em casa eu fui solicitada ou passei e vi uma situação e a gente se joga, porque está na massa do sangue. Então, a gente não vai deixar de ser policial militar nunca. Infelizmente, a gente vê quantos veteranos perdendo a vida porque a vagabundagem descobriu que era policial militar, que era bombeiro, mas foi lá e acabou com a vida do nosso companheiro. Né? E cada um de nós, dos nossos, que cai, né, nas mãos, a gente morre junto. A gente morre junto. E A se o gente pessoal sofre da até. ativa pisar, o pessoal da ativa, tá alguém ali, a gente vê que tem uma situação estranha, a gente vai ajudar o pessoal da ativa. Também tem isso, o fato de estar, né, a velhinha, coitada, tá? Velhinha. Se tiver que atuar, a velhinha atua. O dedo é sempre novo, já notou? A gente fica velho, mas o dedo está sempre o indicador, ele está sempre em dia. Exato. A gente não vai deixar de ser policial nunca. E ele está Jamais. indo contra a Constituição Federal e contra a Constituição Estadual. Mas você sabe o que eu acho, Deise? Eu acho que o governador, pelo tipo de conversa que nós tivemos, ficou muito claro para mim
que ele não entendeu o sentido da grã como um direito pertencente ao ativo e ao inativo. Ele não entendeu a paridade, não entendeu a integralidade, e foi muito bom nesse primeiro encontro que ele me convocou lá. Foi muito bom porque o Major Luiz pôde explicar detalhadamente a ele essa questão técnica. Bom, isso resolvido, nós começamos a trabalhar a campanha, né? E ele assumiu um compromisso comigo Bom, ele me mostrou uma pesquisa, né? E ele estava com 48,5% já de intenção de voto nessa pesquisa. E eu, o pobre coitado aqui, que saí na convenção, eu fui defenestrado lá por uma trapaça lá no partido desse ex-juiz Witzel. Naquele momento que eu saí, 30 de julho, eu estava com 6% nessa pesquisa GERP. Eu daria mais ou menos meio milhão de votos, 600 mil talvez, que não eram votos do partido, nem da sigla, eram votos meus. Deus, eu sei, isso eu já tenho, eu já tive meu voto sempre. Exatamente. E ele disse o seguinte, que ele dependia de 2% só dos meus votos para ganhar no primeiro turno. Bom, ele foi muito além, ele ganhou com quase 60% dos votos. Mas foi bom, eu cumpri o meu papel. E eu solicitei a ele... ele deu a palavra dele, né? Ele deu a palavra dele... O senhor procurou, o senhor foi lá conversar... Ele deu público, né? Porque nós fizemos um vídeo... Não sei se você viu o vídeo. A palavra dele. Tá, mas é exato. O que acontece? Quando eu fui procurado por ele, chamado por ele, a gente estava em plena campanha política, então eu sabia que não havia como vencer essa questão do abuso do poder econômico. Ele não poderia reconhecer o direito e nos dar esse direito durante a campanha, porque ele seria simplesmente tornado inelegível. Não era caminho. E também o teto de gasto estava atrapalhando. O que nós fizemos? Nós sugerimos, então, uma medida judicial. Ela foi feita através do termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, que nós fizemos junto ao Ministério Público. Então, bom, essa fase de campanha política passou, né? Ficou tudo bem, ele ganhou, né? O que aconteceu? Na hora que eu ia me movimentar lá no Ministério Público para tocar o TAC lá no Ministério Público, muita gente... Aí começam assim as fofocas, uns dizendo que o TAC estava indeferido, outros dizendo que não ia acontecer nada, uns se confundindo, achando que o TAC é um instrumento administrativo, quando na verdade é um instrumento jurídico e judicial, não tem nada administrativo. Exato. E é uma função especial do Ministério Público, de muito poder e de muita importância. Tudo isso eu sabia. Só teve um problema. Eu tive um infarto e um AVC ao mesmo tempo. Aí fiquei fora de combate. Na época que eu também fui fazer a colonoscopia, tirei 4. Isso. Eu fiquei fora de combate, né? Fiquei fora de combate, mas consegui me recuperar e entrei de novo na dança, né? Fui lá nós demos sorte, pegamos um promotor de justiça além de ser muito técnico, muito sensível ao nosso problema, entendeu? Tivemos uma reunião muito boa com ele semana passada, dirimimos algumas dúvidas, ele reconheceu concretamente que nós temos o direito mesmo e ainda falou mais, que quanto mais o governador demorar a pagar, mais a conta aumenta. Esse aí, quem foi que falou isso? O nosso promotor de justiça relatou lá. Ele falou assim, mas a conta... Aí, na nossa petição, nós ponderamos a ideia de escalonar o pagamento dos atrasados, colocar a grana no contra-cheque e ter alguns detalhes técnicos. Por exemplo, Aí um mês paga o mês normal, aí paga o primeiro mês, até acertar tudo. Mas só que vai... Isso, mas mesmo assim ele sugeriu algumas prioridades, como por exemplo,
as pessoas mais idosas e com doenças, as pessoas sequeladas, as pensionistas que realmente enfrentam problemas, a gente sabe, porque perdeu o marido e tal, e a conta aumenta, e ele acha importante que haja uns pacotes intermediários, enquanto está pagando, está ressarcindo a grana mês a mês, com juro e correção tudo direitinho, Ah, e de imediato o Estado vai fazer um pacotinho para poder colocar em dia a grana dessas pessoas enquanto recebe regularmente. Vai aham. adiantar o expediente, vamos dizer assim. E o critério, eu achei interessante ele colocar esse critério de pagar, por exemplo, as pessoas que têm comorbidades, e principalmente as pessoas, as pensionistas, e pagar todos nós, mês a mês, cada um, até, por exemplo, se você tem uma comorbidade, você pode indicar essa comorbidade para quem vai pagar, e você vai ter condições de receber um pacote adiantado. Essa é a ideia dele. É a Aham, ideia dele. Ele não fez uma coisa linear, tá entendendo? aham. Ele fez uma coisa que me pareceu bastante justa. Justo, né? E a A- coisa mais importante, ele está por dentro do assunto mais do que a gente possa supor. é, Então, e- depois dessa reunião, ele ficou de formular o relatório dele para encaminhar para o governador. Agora, Deise, é um momento importante. Por quê? Porque o governador é político, né? E ele, todo político, ele também tem que reconhecer a força, né, das pessoas das quais ele depende, e vai depender do futuro também, né? é Porque lógico, o tempo passa rápido. passa. Por exemplo, ele ganhou uma eleição de governador agora, ele vai trabalhar 4 anos, daqui a pouco ele está de novo em campanha, porque Não ele é, é jovem, né? Ele vai ter que seguir exato. carreira. O governador, ele participava do grupo jovem, que eu moro aqui em São Cristóvão, ele participava do grupo Isso. jovem da Igreja de São Januário e Santo Agostinho. E ele é São jovem, Cristóvão então votou em peso para ele. Então, quer dizer, ele conhece a palavra de é, Deus, né? Então ele não pode exato. prejudicar os idosos, as viúvas e os órfãos, E né? interessante é o seguinte, ele sabe que nós veteranos, somos muito mais multiplicadores de votos do que o pessoal da ativa. Como Porque diz o nós temos Luiz, o nossos pessoal da ativa filhos, está. nossas noras, nossos... Nós temos mais tempo para percorrer os amigos, parentes, temos mais tempo para poder fazer uma boa campanha. Enquanto os ativos estão na correria e não estão muito ligados nisso, não estão muito ligados em política, nós temos muito mais condições de atuar. E outra coisa, nós somos como pardais, existimos no estado inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. É verdade. Então, e somos muitos. Se você pegar a família do bombeiro, do PM, de veteranos, ultrapassamos aí com a família junto a casa dos 150 mil, E os ou mais. amigos, né? E os amigos também. Exatamente, ou mais. Então, é claro que agora, ele vai ter que pensar no futuro dele, né? E o futuro dele depende de nós, da nossa Exato. lealdade. Então, o que acontece? Ele se comprometeu no primeiro dia 4 de agosto, foi a primeira reunião que eu estive com ele no Palácio. Eu assisti dia o 4, vídeo. ele se comprometeu publicamente num vídeo Isso. de realmente consertar essa questão dos veteranos. Agora está mais fácil, porque agora ele não precisa mais reconhecer o nosso direito, que o Ministério Público já fez Já isso, reconheceu. já Eu reconheceu. lembro Então, que numa das caminhadas que nós fizemos lá em frente ao Palácio Guanabara, que viemos do Largo do Machado até o Palácio Guanabara, junto com o SOS Polícia, o SOS Bombeiro, lá, garotada, todo mundo junto lá. É bom que a gente encontra um monte de amigo, saudade. Cada um tem uma história para contar. O próprio. Ai, meu Deus, esqueci agora. Que recebeu a comissão
Nessa comissão estava o Major Luigi, estava o da Silva, estava o Mesaque, estava, mas eu acho que é esse rapaz que o senhor falou que é economista, como é que é o nome dele? Fernandes. Eu acho que o Fernandes também estava, né? E o responsável dessa área lá do Palácio Guanabara reconheceu, ele falou, não sabia que era isso. Acontece o seguinte... razão. Aí a gente ficou todo feliz, aí depois o governador veio dizendo que não, né? Não é bem assim. O problema todo foi esse. O governador foi mal orientado. E alguém vai pagar por isso. Alguém vai pagar por isso, eu não tenho dúvida. Alguém vai pagar por isso porque não pode o governante que não é obrigado a saber de tudo. Exato. Eu fiz um vídeo, uma live no dia, e eu coloquei, governador, ó, vê bem quem está orientando é o senhor, eles não querem que o senhor se eleja, não. O senhor está mal orientado. Muito mal orientado, mas agora não, agora tem umas coronel Laranjeiras aí. Agora o nosso trunfo, o que eu estou fazendo agora? Feita essa reunião no Ministério Público, o relatório vai sair, graças a Deus vai sair positivo para nós, e bastante positivo até, e nós vamos depender realmente da decisão do governador. E não há nenhum impedimento, porque o reconhecimento do direito pelo Ministério Público protege ele de qualquer investida contra, entendeu? Porque ele está escudado num instrumento jurídico importante que pode, inclusive, se tornar um instrumento judicial, se for o caso. Mas é um instrumento jurídico. E onde fica aquela situação de ultrapassar o teto do gasto? Nesse caso que teve já Nesse caso, o teto do gasto não pode fazer nada, porque essa decisão, na verdade, é um reconhecimento de direito... Que foi injusto, né? Exatamente. É o reconhecimento de um direito que foi negado. E esse reconhecimento de um direito se reporta a janeiro de 2021. Então, tecnicamente, ele tem que reconhecer o direito e pagar. O teto de gasto, ele não pode interferir em nada nesse caso. A mesma coisa da pandemia. Diversas vezes o teto de gasto foi furado em função da pandemia. Nós recebemos esse direito. A lei federal, ela garante a paridade e a integralidade. Está lá com todas as letras. Então, essa lei é pré-existente ao problema. Então, nós temos o direito, né, assegurado de receber a grana. Agora, há algumas coisas que, nessa caminhada nossa, alguns detalhes técnicos. Por exemplo, alguns oficiais, somente coronéis, tenentes-coronéis, se eles receberem a grana, eles têm prejuízo em relação ao imposto de renda. Eles preferem ficar com o adicional de inatividade e não receberem a grana. Mas isso vai ser uma questão individualizada. Aquele que não tiver interesse na grana, é só requerer lá na DVP e ele fica com o adicional de inatividade, entendeu? Não atrapalha nada. A gente vai cuidar também desse interesse individualizado. Isso tudo, isso é detalhe técnico que vai estar escrito, vai estar consagrado, e o governador vai poder meter a assinatura dele e a grana direto contra cheque. Eu venho falando no vídeo, e vou falar aqui também, certamente ele é bem assessorado nessa área da inteligência, ele vai saber que ele assinar esse documento é uma maneira dele pedir desculpas a nós, veteranos, por um erro, porque o erro é grosseiro, mas ele tem o direito e o dever de pedir desculpas a nós. E começar assinando esse documento antes do Natal, porque é uma maneira dele pedir desculpas à Vera mesmo, pedir desculpas de coração. Eu falei com ele, ano novo, Vila Nova. Eu falei com ele, governador, o senhor, não vou conversar com o senhor aqui, nem com o fígado, nem com o coração, só com a razão. É isso aí. Infelizmente,
racionalmente falando, o senhor errou, pô. E não, Isso aí, isso aí. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor que muita gente tem dúvida. Qual a diferença da paridade e integralidade? olha só, vamos falar primeiro da paridade. A paridade, você é a mesma coisa. Se você agora se olhar no espelho, você vai se ver. Uhum. Isso é paridade. Até na física quântica, a paridade é assim. É você se olhar no espelho e ver você mesma. Mas essa paridade, ela vai um pouco mais, ela é um pouco mais profunda no nosso caso. Eu citei só o exemplo da física quântica, Aham. porque não vou, posso descambar para a cosmologia e também falar que paridade e simetria se equivalem, só que a simetria, tal como a paridade, ela tem sempre uma diferençazinha, nunca é a mesma coisa. O universo tem a matéria e a antimatéria. Você tem 1 bilhão de matéria e 1 bilhão de antimatéria, mas você tem um quark, uma ínfima parte do átomo, somando como matéria. Isso é que equilibra o universo. Então, quando a gente fala em paridade, a gente já sabe que essa paridade, na verdade, jamais vai existir. Você vai se olhar no espelho, mas o espelho mesmo vai mostrar para você alguma coisa diferente. Então, a paridade é isso, a paridade é a qualidade ser par, É, entendeu? Mas em princípio, os gêmeos univitelinos seriam pares, né? Mas não são, eles são diferentes, são dois seres. Então, o que acontece? Essa expressão paridade, na verdade, é para significar que o pessoal que está em atividade, nós temos que ter a mesma remuneração deles imediatamente, porque a Constituição prevê que quando houver um aumento ao pessoal da ativa, os veteranos, os aposentados, a correção da remuneração tem que ser imediata. Imediata. sempre foi, né? Isso é que não aconteceu pela primeira vez na história da PM, essa Pois é. paridade não foi respeitada, que é exatamente receber a mesma coisa que o pessoal da ativa recebe. Então, Embora a gente saiba que há diferenças, porque nenhuma remuneração é igual à outra, você sabe disso, porque nem todo mundo faz os mesmos cursos, né? Nem todo mundo tem o mesmo tempo de serviço, né? Existem situações que diferenciam a remuneração, mas aham. a base da remuneração, o que o coronel Carlos Rodrigues costuma chamar de núcleo duro, né? O núcleo duro, nesse núcleo duro é que nós estamos nessas condições de ter a paridade com o núcleo duro. Embora, veja só, curiosamente, o soldo do coronel ativo, e tudo parte do soldo do coronel, Aham. é menor do que o nosso soldo dos veteranos, dos coronéis veteranos. Aham. Também não há paridade. Então, por isso que essa paridade, ela não chega a ser uma coisa exata. Nós não estamos falando de matemática, né? Então, a paridade, ela deveria, mas não é Mas exata. essa diferença também tem a ver com o tempo já de serviço, os cursos, os Serviço, é uma série de estudos, diferenças. né? Você tem que ser comparada a alguém que tem a mesma circunstância, que tem a mesma carreira, que tenha todas as condições que você obteve na carreira. Então, mas a verdade é a seguinte: quando se cria uma sigla, como foi criada essa, GRAM, ela tem que ser dada aos ativos, mas imediatamente deveria ser dada aos inativos, aos veteranos. Exato. Isso não foi feito porque o governador, cá entre nós, não é obrigado a conhecer tanta técnica assim, ele deveria ter sido bem orientado, mas não foi. Agora tem um detalhe: não foi por culpa da PM, porque o jurista da PM, o jurídico da PM, na pessoa do tenente-coronel PM Barbosa, ele deu um parecer técnico garantindo a nossa paridade.
O problema foi lá no bombeiro. O problema foi lá no bombeiro, entendeu? Eu, nas negociações, percebi isso, entendeu? Foi até muito engraçado, porque eu estava com um grupo lá representando os veteranos. A PM mandou um grupo de trabalho, o bombeiro mandou outro. O grupo de trabalho da PM ficou em silêncio porque já havia feito um parecer pelo Tenente-Coronel Barbosa garantindo o nosso direito, a paridade. Mas o pessoal do Corpo de Bombeiro ficou defendendo outras teses porque eles lá não fizeram o trabalho de casa direito, entendeu? O problema está lá no Corpo de Bombeiro, infelizmente. E eles esquecem que o tempo passa para todo mundo. O problema não é esse, o problema é que eles estavam do lado errado. Nós somos eles amanhã. Mas esse pessoal, principalmente o tenente-coronel, ele estava do lado errado da trincheira, entendeu? Acho que ele eu, pelo que eu entendi lá, porque ele estava lá defendendo que nós temos o direito, mas acontece que o impacto financeiro não nos dá o direito. Então eu pergunto para ele, por que dá o direito a ele de botar o dinheiro no bolso e a nós não? Então, mas essa é uma questão, outra, que vai ficar no espaço político para depois ser resolvida. Uhum. Lá na negociação, chegou um momento que como eu sabia que a negociação teria que ser com a interveniência importantíssima do Ministério Público, e eu já estava orientado juridicamente para promover o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Eu não pedi muito tempo para essas reuniões, não. Eu tomei a decisão e encerrei com essas reuniões. Uhum. E ingressei com o TAC. Agora, infelizmente, eu fui hospitalizado, eu tive que parar de me movimentar. Sim. Eu passei a me movimentar agora. Orei muito pelo senhor. Eu estava dodói, mas eu orei muito pelo senhor. Exato. Aí eu passei a cuidar do assunto agora. Já houve a reunião. Essa reunião foi formal lá no Ministério Público. Legal. E foi uma reunião séria e os termos, né, da concessão do direito foram bem estabelecidos. Nós ganhamos um aliado forte, que o Ministério Público, ele é nosso defensor. Porque nós, pelo que eu soube, já temos 12 veteranos recebendo a GRAM. Inclusive que receberam, eu vi o contra-cheque, que receberam até tudo de uma vez só. Né? Exato. Tem muita gente, olha só, muita gente ganhando a GRAM. O governo não sai perdendo, porque a nossa... O nosso desconto, a nossa contribuição militar também vai lá pela GRAM também claro, pega morde lá também. É o que acontece. Tem muita gente, tem muitas pensionistas e muitos veteranos que foram convocados para o serviço ativo que estão recebendo a GRAM. Mas isso é bom porque a nossa despesa será menor. É bom também porque fica a coisa mais aberrante ainda, quer dizer, uma parte recebe a GRAM e a outra parte não recebe a GRAM. Há pensionistas recebendo GRAM e há pensionistas que não sabem nem o que é GRAM, que não recebem nada. Da mesma forma, veteranos. Então, eu estou me ocupando disso. Principalmente dessas pessoas que estão desligadas, não têm a mínima ideia de que estão perdendo dinheiro. Exato. Nós temos que cuidar de todos. São pessoas que estão espalhadas pelo estado inteiro. Muita gente mora na roça, muita gente não tem ciência, não acompanha, né, o desenrolar das coisas. Esse pessoal precisa ser protegido por nós, por você, exato, por mim. Então, nós temos esse dever de proteger essas pessoas, nossos companheiros, né? Veteranos pensionistas, que simplesmente desconhecem o problema, estão lá passando fome e não sabem que tem dinheiro para receber. É isso. Então, tudo isso está na pauta de uma situação da negociação. Agora, nós não estamos mais cuidando de pauta política. Isso é importante. A nossa pauta, ela foi política num momento. Eu fui candidato a governador,
minha candidatura foi interrompida, mas eu continuei na política. Aquilo ali, ninguém aceitou aquilo. Aquilo eu vou cuidar na justiça. Até porque sabia que não tinha como o cidadão lá, né? Se candidatar por causa de tudo que já está respondendo foi uma trapaça que aconteceu no nosso estado. Mas foi uma trapaça que eu vou cobrar na justiça no momento certo. Eu não estou preocupado ainda com isso, porque eu estou preocupado com a GRAN, né? Então, o que eu imagino agora? Eu venho pedindo a algumas pessoas, eu estou fazendo alguns contatos políticos, já fiz um contato direto com deputado federal Tineu Cortes, que é o presidente do PL, que se comprometeu em ajudar a resolver essa questão com o governador. É claro que eu vou me movimentar também entre muitos políticos, amigos que eu conheço, que têm influência junto ao governador. Lógico. E outras pessoas vão fazer a mesma coisa. Eu pedi, essa semana mesmo, eu fiz uma live com o Sargento Portugal, que ganhou a eleição, e hoje ele é deputado federal e está empenhado em ser um deputado federal defensor dos interesses da categoria. Isso. Então, ele se prontificou de ajudar de todas as maneiras, e eu estou buscando esse tipo de ajuda entre políticos que exercem influência direta e indireta sobre o governador Cláudio Castro. E, por incrível que pareça, até alguns empresários, pessoas que eu conheço que não são políticos, mas são amigos dele. Isso. Porque eu quero que ele entenda que nós somos importantes nesse mundo político eleitoral também. Nós somos importantes. E quero que isso seja, ele tem que fazer uma meia-culpa. Ele até já fez, para dizer a verdade, naquele vídeo que ele gravou. Naquele vídeo eu via. Ele fez. Então, agora o que ele tem que fazer? Ele tem que nos dar essa alegria de ver, ou de saber, pelo menos, porque nós sabemos como isso funciona, né? Dele dizer assim, em janeiro vai estar na Folha a GRAN, entendeu? Então, o nosso querido amigo Torres, marido da nossa querida Cecília, Torres é bombeiro e a Cecília é PM, veterana da primeira turma de soldado feminino, 33 Mijal. Hoje ela é tenente, a primeira turma de soldado, mas ela hoje é tenente. Né? O Torres perguntou... O marido dela é bombeiro, é veterano também? Boa tarde, comandante. Sempre um prazer falar com o senhor, tudo bem? Aqui é o Tenente Torres, do Corpo de Bombeiro. Eu queria saber do senhor o seguinte, como ficará saber sobre a nossa GRAN? Tá? Eu sei que o senhor tem feito todos os esforços para nos ajudar. Será que o nosso governador vai nos ajudar nesse TAC aí? Tá. É sempre um prazer. Então, a minha pergunta é essa. Obrigado pelo senhor estar se esforçando e também saber como é que é a situação, se até janeiro a gente já está aí com essa garantia. Um forte abraço. Eu costumo ser otimista. Eu sou aquele cara que ganha uma lata de bosta e sai procurando cavalo, entendeu, Dave? Porque é a questão da força do pensamento positivo. Você sabe que o pensamento positivo ele tem a ver com a física quântica, com as partículas positivas. Quanto mais você pensa positivamente, até no seu caso mesmo, quanto mais fé você tiver na sua saúde, você consegue resistir à doença. Isso já está provado, né? Então, a força do pensamento positivo. O que eu estou achando, e tenho quase certeza, é de que está havendo um movimento de pensamento positivo sensacional. Eu vou mais ou menos dizer para você. Eu, na quarta-feira, vou lá na reunião dos veteranos do RP Monte. São muitos, que são liderados lá pelo Tenente Oliveira. Eles me convidaram para ir lá. Eu estou ainda convalescendo, entendeu? Eu não estou fazendo muito esforço, estou ficando em casa, e minha mulher me arrocha, não deixa eu sair, mas eu vou, tá entendendo? Eu vou lá porque eu acho que eles merecem que eu diga para eles, né, para eles terem também esse pensamento positivo. Né? Eu vou divulgar isso, eu vou fazer uma divulgação, para gravar um vídeo, uma coisa assim, para o governador
tomar conhecimento, que eu sei como ele toma conhecimento das coisas, que eu também tenho um caminho para fazer ele saber de tudo que está acontecendo. Então, no dia 10, tem a reunião, essa reunião é covardia, porque essa da velha guarda do nono, veteranos, eu sou presidente de honra da velha guarda do nono. Mas é claro que eu também vou pedir a eles que coloquem o pensamento positivo, que conversem com um político que eles conhecem, com um vereador da cidade que eles conhecem. Que Calma, Barrinha, né? Porque a gente que tem palavra, a gente acredita que a outra pessoa realmente bater a palavra, né? Mas não custa a gente buscar né, o apoio. É um apoio, é uma espécie de vamos dizer assim, é válido isso, uma espécie de pressão política que a gente vai fazer. Olha, governador, nós somos leais, nós somos fiéis e somos pacientes. O senhor agora vai nos dar, vai reconhecer o nosso direito, né? Ele vai fazer a meia-culpa dele, vai reconhecer o nosso direito. Em compensação, lá na frente nós vamos ajudar o senhor. Então, ele só tem a ganhar. Na verdade, ele só tem a ganhar. E se ele continuar sem nos dar a grana, ele só tem a perder. Só tem a perder. Porque ela vai aumentar de valor. Ele, no fundo, ele sabe que ele só conseguiu a vitória porque ele prometeu voltar atrás e reconhecer que houve injustiça conosco. Porque se ele não promete, né, não fazer aquela meia-culpa, ele não ia ser eleito. Ele não ia ser eleito, não. Porque falar mal é muito mais fácil do que falar bem, né? Então, olha o que acontece. Eu cumpri a minha parte, quer dizer, eu dei a palavra a ele que ia ficar até o último dia pedindo voto para ele. Eu fiz isso. Eu fui muito criticado todos nós fomos lá e votamos. Mas eu fui muito criticado acreditando nessa palavra. Houve muitos companheiros que preferiram falar mal dele na campanha e apoiar o Paulo Ganimi. Todo mundo sabe disso. Eles tentaram me convencer a fazer isso. Eu digo, olha, sou um homem de uma palavra só. Comigo não tem essa. Eu dei a palavra e vou cumprir até o fim. E fiz isso. Então, ele sabe que eu fiz. Ele sabe. Porque ele percorreu o Estado e muitas lideranças de veteranos se apresentaram a ele dizendo que iam apoiá-lo porque eu tinha pedido. Então, eu estou muito à vontade, né? E agora é claro que eu tenho que fazer isso. Como eu não estou muito bem de saúde, eu estou pedindo aos companheiros que têm saúde e deram sorte, que é o caso do Tarciano Portugal, ganhou a eleição de deputado federal, o mandato dele já começou, pois ele já está organizando uma reunião do Procurador-Geral do Estado com o promotor, doutor Alberto Flores, e com o governador. Ele já está fazendo isso. E eu falei com ele, digo, olha, vai fazendo aí, porque eu, por enquanto, estou tomando remédio. Se ele me convocar, eu vou. Se o governador me convocar, eu vou. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou fazendo força para que essas pessoas se levantem e tomem uma posição. Mas tem que ser pessoas que ajudaram o governador a ganhar a eleição. Não adianta pegar alguém que foi candidato, que não ajudou o governador a ganhar a eleição, que jogou contra, que vai lá pedir agora. Entendeu? Isso não é inteligente. Politicamente não é inteligente. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou selecionando mesmo aqueles que ajudaram, esse sim, para pedir a ele. Eu vou falar com o capitão Nelson Rua, lá em São Gonçalo, que é prefeito da cidade, ajudou muito ele, né? E é veterano, né? O filho dele, o Douglas Ruas, é policial civil, colega nosso da Polícia Civil, que foi muito bem eleito deputado estadual. Eu estou movimentando essa turma toda para poder criar uma condição. E tudo por tudo, né? Porque só os únicos prejudicados fomos nós, policiais militares e os bombeiros militares. Graças a Deus, a Polícia Civil ele não mexeu, continua a mesma coisa. Né? Graças a Deus, eu agradeço que eu também tenho irmãos policiais civis. Entendeu? Então, graças a Deus que ele não mexeu na Polícia Civil. Mas é injusto conosco. Nós estamos no prejuízo, sem dúvida.
sem dúvida. sabe? Então, nada bate com nada para ter sido decidido isso, sabe? Então, olha só, Deise, eu estou muito a cavaleiro, porque antes da convenção, eu fui vítima de uma trapaça na convenção que eu vou cobrar na justiça, isso é depois. Mas antes da convenção, um empresário amigo do governador conversou comigo e me perguntou se eu tomaria um café com ele para ter uma conversa com ele sobre política. Claro que eu estava imaginando a preocupação dele comigo em relação ao debate, entendeu? E eu falei com ele, não, eu tomo café com ele sim, porque eu já havia decidido que eu não ia jamais ajudar outro que não fosse ele. Eu sabia que não ia ganhar a eleição, mas ia ser bem votado. Mas eu ia prestigiar ele na condição de candidato, jamais os outros dois. Aham. Então, isso eu tinha dentro de mim, já definido, né? Porque ele é do partido do presidente. O meu propósito era também pedir voto para o presidente. Então, Exato. juntei o útil ao agradável. Então, eu falei com ele, não, eu vou lá tomar um café com ele sim, porque eu não ia atrapalhar ele no debate. A verdade é essa, eu não ia na cara de pau mesmo, não ia, que é um direito meu. Eu não ia. Então, eu acabei afastado, eu pedi desfiliação do partido, mas ele me chamou a si mesmo, entendeu? Quando ele me chamou, ele já sabia que eu havia aceitado conversar com ele antes da convenção. Aham. Isso foi fundamental para ele confiar no que eu estava dizendo para ele. E eu disse para ele, ó, meu propósito é ajudar o senhor. Agora, se o senhor tentar a gente fazer um movimento aí judicial, não pode ser político, mas judicial, para o senhor reconhecer a GLAM na justiça, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Só que eu não dei sorte, porque eu estava cuidando disso, mas fui hospitalizado. Esse período Tem que que eu. cuidar da sua Graças a Deus eu já saúde, havia dado entrada no. O senhor tem que cuidar da sua saúde, Eu já que havia, nós precisamos muito do senhor. Além do senhor ser um eu já querido, havia, o senhor sabe disso. mas deu tempo de eu dar entrada no TAC antes de me hospitalizar. O TAC já estava no Ministério Público. Quando eu saí desse quadro meu de saúde, a primeira coisa que eu fui ver era a condição do TAC. Muita gente dizendo, foi indeferido. Aí o outro dizia, esse TAC não vai dar em nada, e não sei o quê. Eu digo, bom, vai dar sim. Eu levei fé, né? Procurei o Ministério Público e estava lá uma solução bastante positiva em relação aos veteranos. Então, para mim foi ótimo, né? Foi ótimo. Pude conversar com o promotor, relator do caso, e ele vai construir o relatório nos dando razão. Então, esse instrumento para o governador, ele nem precisaria disso, ele poderia passar da H até direto. Mas ele vai ser, na verdade, o próprio TAC vai servir como um instrumento de pressão, ele vai ter que assinar o acordo, né? O acordo já está pronto, nós já concordamos, tá, com o Ministério Público com as regras. Isso. O Ministério Público ditou as regras, nós dissemos, aceitamos essas regras. Agora é ele, entendeu? Aí, chutou a bola para ele. Estamos na Copa do Mundo aí, ó. Já chutou a bola para ele. Agora hoje, mas agora a garra que é tua, Tafarel. Agora, exatamente agora, o que eu estou fazendo? Eu estou devagarinho procurando os agentes políticos que têm vínculo com ele, e esses agentes políticos que eu conheço são muitos, que eu fui deputado, eu sei, né? Eu convivo na política, eu tenho uma boa relação com os políticos e sei quem está com ele. Então, nós vamos pedir que ele resolva isso. Mas eu também tenho muita esperança de resolver essa questão para que uma pessoa que, por exemplo, uma pensionista que vive lá na roça, em Miracema, olha que eu conheço pessoas assim, que não tem nem ideia do que seja grã, mas ganha mal, de repente vai pegar o salário dela, vai olhar, o salário dela vai aumentar É isso aí. significativamente.
É isso E aí, ela vai Irã ficar para feliz, ela vai todos, ficar né? feliz, ela vai ficar feliz sem saber por quê, não é? Isso aí, Mas ela não precisa através saber, dessa ela luta maravilhosa, desse é, grande guerreiro, esse grande combatente aí, que é o nosso querido amigo Emir Laranjeiras, nosso coronel, nosso comandante. É isso é aí. isso, Deus. Então, se Deus quiser, nós vamos ganhar, vamos conquistar esse direito, vamos conquistar esse direito, entendeu? Esse direito é irrevogável, é irretratável, ele é líquido e certo, e nós vamos conquistar positivamente. Amém, amém. É isso É aí. isso mesmo? Olha, Coronel, foi muito bom receber o senhor, tá? E as portas aqui do nosso programa Papo Cultural com Deise Candreva estão sempre abertas para o senhor. Estamos juntos. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E vamos ver aí, olha, aguardo o senhor para dar a notícia para o pessoal. Gente, agora é a Deus quiser, Vera. Deus quiser. É bem possível que isso aconteça mais rápido do que a gente esteja imaginando. Vamos ver. Amém, Senhor. Vamos pensar positivo. Um beijo grande, então, e muito obrigada. Obrigado aí para você, que você cuide bem da sua saúde, como eu estou tentando cuidar aqui da minha, É entendeu? isso, cuida direitinho, viu? Vamos em frente. Nós somos necessários porque essas pessoas, muita gente depende de vocês, depende de mim. Depende da nossa comunicação e depende Isso. exatamente da política. Infelizmente, depende da política. A gente, para sobreviver nesse mundo político aí, a gente tem que manter a união, né? É isso A mesmo. união é a base de tudo. É isso mesmo. Um beijo Um grande beijo para o para você. senhor. Foi um prazer enorme conversar com você. Dá um abraço aí na Siciliana, um abraço no esposo dela também, tá? Tá bom. Um grande abraço. Fica com Deus.